Olá, este é o Pink Talks, um podcast especializado em saúde da mulher e destinado a todas as mulheres que queiram ter um pouco mais de autonomia sobre a sua saúde. Eu, Rebeca, médica mastologista e ginecologista, doutora pela Universidade de São Paulo e professora do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, estarei hoje aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é a importância dos exames de imagem na saúde da mulher, abordando quais são essenciais, quando e como fazê-los. E para nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse universo dos exames de imagem, eu tenho a honra de receber aqui a minha colega, a doutora Aline Bianchini, radiologista, especialista em exames para a saúde da mulher. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rebeca, pelo convite. Parabéns pela iniciativa do Pink Talks, esse podcast que traz um conteúdo de qualidade para todas as mulheres. E eu estou muito honrada de estar aqui contigo hoje. Vai ser um bate-papo muito legal. A doutora Aline, então, apresentando ela um pouquinho, é a doutora Aline Bianchini. Ela é médica radiologista da Clínica Imagem, Hospital Bahia Sul, aqui em Florianópolis, onde a gente está conversando. Membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, presidente atual da Sociedade Catarinense de Radiologia, especialista em imagem da mama e pelve feminina pela Santa Casa de São Paulo e mestre em biópsias mamárias no Envision Sale Job Colorado. Aline, conta um pouquinho, assim, o que te motivou a escolher essa especialidade, que é exames, e dentro dessa especialidade que é a radiologia, tu escolheu cuidar de um público basicamente feminino, né? Sim, a minha história com a radiologia, ela começou na faculdade, né? Uhum. Então, assim, eu também me formei na Federal de Santa Catarina, assim Ela como foi minha você. veterana. E durante um estágio fora, eu fui fazer um estágio de cardiologia, que era a minha ideia inicial de fazer como especialidade. Olha, E eu fui para a Alemanha, e onde a gente tem as tecnologias bastante avançadas. E lá eu tive o contato mais profundo com imagem cardíaca. Então, eu comecei a me apaixonar pelo mundo da imagem ali. E aí, nisso, eu resolvi fazer a radiologia. E aí foi muito interessante que quando eu entrei na residência, a gente entra muito animado, né, com o primeiro estágio. O meu primeiro estágio foi a mamografia, foi a primeira, ali aquele meu primeiro contato. E aí durante o estágio da residência médica no setor de imagem da mulher, eu percebi que eu poderia fazer os dois mundos, tanto imagem quanto a parte clínica, porque a radiologia da mulher, ela é essa integração, né? A gente não fica só atrás de um computador, mas a gente tem o contato com os pacientes, intermedia também muito com o médico assistente, esse contato próximo que a gente tem com vocês, e toda essa dinâmica, ela me fascinou. E aí, durante a gente faz todos os estágios da residência, a gente sempre fica um pouco na dúvida, né? E a minha história foi muito, assim, marcante para mim, porque no meio da residência, meu pai teve um diagnóstico de câncer muito precoce e era um câncer agressivo, um câncer de estômago, né? Não tem a ver com a parte da mama. Mas eu percebi o quanto um diagnóstico precoce pode impactar na vida das pessoas, tanto na vida das mulheres, que hoje eu considero que as mulheres são a grande potência da nossa sociedade. Assim, eu tenho um grande apreço por cuidar da saúde da mulher. Eu acho que a mulher, ela exerce esse papel tanto na família como no trabalho. Né? Ela precisa se equilibrar. E aí eu vi que esse, na verdade, seria o meu propósito. Perseguir mesmo um diagnóstico precoce e fazer a diferença a mulher na vida que carrega, mulheres, né? Então, a gente às vezes que pega no pé, né, do pai, do marido, do irmão, para fazer os exames, né? Exatamente. Bom, eu faço, né, eu atendo basicamente mulheres no meu consultório. E quais são os exames, assim, de imagem que a gente tem pensando em saúde da mulher? Faz, assim, um update aí para quem está nos acompanhando. Quando a gente pensa em saúde da mulher, eu acho que a gente já tem que começar a pensar na mulher enquanto ela é adolescente, né, nessa transição, para ela se habituar que a mulher ela precisa ter uns cuidados bastante específicos com a saúde da mulher. Então, para mim, o primeiro exame vem antes do exame de imagem, que é o exame clínico. Então, aí entra o teu papel como ginecologista, mastologista, e isso é bem importante, porque às vezes a gente vê as pessoas só quererem um pedido de exame de imagem. Ele é sempre complementar, né? Eu brinco com minhas pacientes, que às vezes elas chegam assim no consultório. Ai, doutora, mas eu não consegui fazer meus exames, né? Eu não sabia se eu vinha na consulta ou não. Eu falei, não, pode vir. Eu examino a paciente, eu vejo a paciente. Eu não trato o exame, eu trato
a paciente, né? E com base nesse direcionamento é que a gente determina o que a gente vai fazer. E eu fico um pouco chocada que alguns colegas também, às vezes a paciente fala assim, o colega não me examinou, e como é importante, né? Essa história e exame físico também. O exame físico, ele foi a base da medicina, né? Onde é que a gente, como ser humano e com a capacidade de raciocínio clínico, vai direcionar essa medicina de precisão, essa medicina mais personalizada para cada indivíduo. Então, o exame clínico também, ele vai te deixar segura, né? Vai deixar a mulher segura em relação a ter um suporte, caso tenha uma alteração no exame de imagem. Os exames de imagem de rastreamento para a mulher, no geral, eles não se iniciam tão precocemente quanto o exame clínico, né? A não ser que tenha alguma alteração antes. Mas vai ser a mamografia que a gente inicia ali a partir dos 40 anos e com base nessa mamografia, no histórico familiar, a gente vai avaliar a necessidade da complementação com outros exames. Aí também, em relação aos exames da mulher, daí tem o Papa Nicolau, né? Que ela vai começar mais precocemente. E o transvaginal ele vai ser indicado em situações específicas, não tanto para rastreamento, mas aí com direcionamento do ginecologista. Perfeito, tu já falou da mamografia, né? Eu acho que é o exame, assim, eu não sei se eu tô errada, porque tu vive nesse mundo de radiologia, mas eu tenho, assim, a impressão de que é o exame que mais causa burburinho, assim, né, nas mídias e um grupo muito, né, contra a mamografia. Então, conta pra gente, assim, com quantos anos uma mulher que não tem nenhum sintoma deve começar a fazer a mamografia e o ultrassom de mamas? Então, a mamografia para a população que a gente chama de risco habitual, o que é uma população de risco habitual? É as mulheres em geral, que não têm um histórico familiar de câncer de mama, que não teve algum histórico de radiação no tórax, que não teve nenhuma biópsia prévia com aquelas lesões que a gente chama de risco, mais popularmente conhecidas como pré-cancerígenas, né? Então, essas mulheres, elas iniciam o rastreamento a partir dos 40 anos com a mamografia, né? E essa é uma dúvida bastante frequente, porque com essa polêmica em relação à radiação, à mamografia, que é um dos principais mitos que a gente ouve, uma preocupação de todas as mulheres, a gente tem que esclarecer que a mamografia não causa câncer de mama, né? Não existe nenhum estudo que demonstrou um aumento de risco de ter câncer de mama por mamografia e, muito pelo contrário, ela salva vidas e as mulheres que fazem a mamografia regularmente, a cada ano, elas têm um risco de morrer pelo câncer de mama menor do que a que não faz. Do que a que não faz. E essa redução é em cerca de 40%. Então, é muita coisa, né? E isso, sim, é demonstrado por estudo populacional. Então, quando a gente faz aqueles estudos grandes, né, Rebeca, a gente pega toda uma população de rastreamento, como eles fizeram na Suécia, foi feito um estudo com todas as mulheres, e essas mulheres que fizeram a mamografia morreram de câncer de mama 40% menos. Então. É muita coisa, né? Então, assim, pensa que a pessoa que faz mamografia tem 40% menos chance de morte, né? Não é nem, é um dado fenomenal, né? Isso a gente sem falar de tratamentos menos agressivos, né? Outras coisas cirurgias menos invasivas, quando a gente detecta precocemente, né? Exatamente. O quanto isso impacta, né? Eu contei um pouquinho para vocês da história, né, de como eu comecei na radiologia e na detecção precoce do câncer de mama, e só quem viveu isso sabe o quanto um tratamento menos extensivo, assim, ele acaba sendo para a família muito, e para o paciente, principalmente, muito menos impactante psicologicamente, não afasta tanto tempo das suas atividades, e pensando na mulher que tem esse papel central, às vezes, no trabalho, na família, isso faz total diferença. Faz muita diferença. E esse mito da radiação persiste, né? Eu acho, assim, uma coisa até engraçada, porque eu vejo as pessoas fazendo tomografia de tórax, tomografia de abdômen, densitometria óssea, todos os exames que precisam de radiação, mas focam na mamografia, né? Essa radiação, fala aqui para as pessoas que nos escutam, porque sempre é isso, né? Mas a radiação causa câncer. É uma radiação super segura, bem estudada. Explica um pouquinho, assim, para quem está nos assistindo. Isso, hoje a gente utiliza a tecnologia da mamografia digital, então ela já emite menos radiação. Uma mamografia, para a gente ter aí como base, ela equivale a 4 radiografias de tórax.
E se a gente for pensar na tomografia, que é muito mais radiação, né? A tomografia de tórax, ela vai ter cerca de 20 vezes a dose da mamografia. Olha só. Então, é muito mais... E também seguro, né? Só para deixar aqui bem avisado, que são radiações muito estudadas, né? Então, radiações que a gente pode tolerar. Porque quem tem que ter cuidado são vocês, né? Exatamente. Que ficam mais expostos, né? Porque assim, a mamografia, ela não pode ter uma dose tão alta quanto uma tomografia. Por quê? Porque você não vai fazer uma tomografia de rastreamento, né? Lógico, existem indicações de tomografia, mas a gente já faz com baixa dosagem para rastreamento, por exemplo, do câncer de pulmão. Mas a mamografia, ela tem esse cuidado, né, de ser um exame que seja factível anualmente, com uma dosagem segura da radiação. Então, por isso ela tem essa dosagem tão baixa. E também, assim, se a gente for pensar na radiação ambiental, porque toda vez que a gente está no ambiente, a gente é exposto pela radiação ambiental. Tipo, aqui estamos expostas, né? Exato. Então, assim, a mamografia, ela equivale a 1 mês e meio da radiação ambiental, ao qual nós todos estamos expostos, né? Então, essa radiação, ela não tem nenhum estudo, isso é um dos grandes mitos e que a gente precisa esclarecer. Porque, de um lado, a gente tem o peso do diagnóstico precoce, onde a gente reduz a mortalidade por câncer de mama, que é o câncer que mais mata as mulheres hoje, em 40%. E do outro lado, a gente tem que a radiação não tem nenhum estudo demonstrando que ela causa o câncer de mama. Então, a gente tem que colocar isso nessa balança e entender que o peso de um diagnóstico precoce salvando tantas vidas é muito maior, infinitamente maior do que essa preocupação. Eu acho, sim, que é uma preocupação pertinente, até a gente estava conversando no comecinho, um pouco, né? Sobre a radiação, porque a gente tem que ter cuidado com a exposição da radiação das crianças, existia até alguns movimentos quanto a isso na radiologia, é sim uma preocupação pertinente, todo mundo ter... fazer raio-x de tórax toda hora que tem uma tosse, né? Essas coisas assim, justificativas, né? A gente tem que ter, faz parte, mas para mamografia não, isso... Que é algo muito bem estudado, né? Acho que é bom enfatizar aqui, né? Assim, a gente já tem muitos estudos mostrando do impacto dessa mortalidade. E de quanto em quanto tempo essa paciente deve fazer a mamografia e o ultrassom de mama? Aqui no Brasil, a recomendação ela foi baseada em estudos também. Então, a gente recomenda anualmente, a partir dos 40 anos... Aí, a idade de término é que ela é variável, né? No geral, vai ser até os 74 anos. Mas, se essa mulher tiver uma boa performance, ter uma expectativa de vida, isso vai ser avaliado individualmente pelo médico assistente, aí a gente pode prolongar esse tempo de rastreamento, mas anualmente a partir dos 40 anos. Perfeito. Tu falou um pouquinho, né, que isso a gente está falando da população habitual, né? Aquela população que não tem, né, história familiar. E que, assim, até hoje em dia no consultório eu vejo, assim, que tem muita gente que está num grupo que é de alto risco, né? Porque como é o câncer que mais acomete a população, a gente acaba tendo, né, uma parente de primeiro grau com câncer de mama, ou eventualmente já teve uma biópsia com alguma tipia. A paciente, então, que tem uma história familiar importante, né? Explica pra gente, assim, como que daí a gente procede nesses casos. Quando você tem um histórico familiar importante, o primeiro passo é conversar com o médico assistente. Por quê? Porque se eu tenho um histórico familiar importante, existem modelos matemáticos que vão predizer o meu risco individual ao longo da vida. Então, as mulheres de risco habitual têm 12,5%. As mulheres que têm o histórico familiar vão ser elegíveis para esse cálculo. A partir dos 30 anos, esse cálculo deve ser feito. E aí, se ela tiver um risco maior do que 20% de ter câncer de mama ao longo da vida, ela vai ter que antecipar a mamografia. Aí, a mamografia vai ser feita 10 anos antes do familiar mais próximo, mas não antes dos 30 anos. Então, às vezes, teve um familiar aí que teve um câncer de mama com 45 anos, ela vai começar a fazer a mamografia com 35.
E aí também podem entrar outros exames, como a ressonância de mamas, né? E também em faixa etárias, que daí vai ser individualizada para cada paciente. Pode ser necessário até iniciar, às vezes com 25 anos, se ela tiver uma mutação de alto risco, por exemplo, Lifraumene, TP50, que é a mutação do TP53, que é algo frequente aqui no sul do Brasil, né? E que a gente vai saber cada vez mais, né? Porque a gente está ampliando as indicações do teste. Então, existem casos que a mamografia, sim, vai começar a ser feita antes dos 40, nunca antes dos 30. Exato. Tu falou também ali da importância, né? De repente, ela fez uma biópsia. E eu acho bom a gente ressaltar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Da importância de guardar essas biópsias, né? Mamárias prévias, porque muitas vezes as pessoas descartam essas biópsias e elas trazem informações extremamente relevantes para nós, né? Que somos os médicos que acompanham essa paciente. Perfeito, Rebeca. Isso é até uma dúvida, assim, que eu recebo bastante na rotina dos exames, que as pessoas perguntam, né? Quanto tempo eu devo guardar os meus exames? Porque fica aquela pasta enorme. Enorme. Isso é uma pergunta bem habitual. Conta pra gente, então. Então, a gente fala assim, pelo menos dos 3 últimos anos, né? Para adequada análise comparativa. É importante também guardar as imagens, né? Ou o acesso digital, que hoje está tendo uma transição dos filmes para o acesso digital. Então, isso é importante, porque quando a gente compara, a gente não compara o laudo, a gente vai comparar as imagens. E sempre os resultados de biópsias, esse nunca a gente joga fora. Biópsia dos anos 80 tem que guardar. Essa aqui é, né, assim, o recado. Mas é legal isso de tu falar de guardar pelo menos o dos últimos 3 anos, porque tem ou aquelas que não guardam nada, ou aquelas que vêm com uma pasta, eu brinco com elas. Eu sou bem sincera com elas, eu falo assim, olha só, ninguém vai ver todos esses teus exames. É impossível, né? E assim, realmente não tem porquê, né? Porque tem exames muito antigos que realmente perdem a validade naquele momento. Mas dos últimos 3 anos é importante guardar. E as biópsias, porque a gente precisa comparar essas lesões, né? Às vezes a pessoa tem ali tem uma cicatriz, a gente não sabe o que ela tirou, né? E às vezes elas falam ali, foi uma lesão benigna. Mas é uma benigna que diz que aquela mama é uma mama que eu preciso ter um acompanhamento um pouquinho mais minucioso, né? Perfeito, Rebeca. E uma coisa também que vale lembrar é que, às vezes, assim, a pessoa ficou 3 anos sem fazer o exame, né? Daí, então, se era dos últimos 3 anos, aí ela não guarda nenhum. Não, daí tem que guardar... 3 exames anteriores de referência, pelo menos, né? Pelo menos, e principalmente dos últimos 3, né? E lembrando que ninguém pode ficar 3 anos sem fazer o exame também. Que é todo ano, a gente já conversou isso aqui, né? E a gente tá falando, então, dessa população, né? Que vai lá fazer o seu check-up, né? Apesar de eu não gostar muito desse termo. Aqui, né, no Brasil, nós somos o país que mais faz procedimentos estéticos na mama, no mundo. Então, colocação de silicone, diminuição da glândula mamária, né? Levantar as mamas. Essas pacientes precisam fazer algum exame antes de ser submetidas a alguma cirurgia plástica? Sim. Atualmente, teve até pelo Colégio Brasileiro de Radiologia as recomendações de exame antes de cirurgia. Então, as mulheres abaixo dos 35 anos, elas têm uma indicação não absoluta de fazer a ultrassonografia mamária. Sempre o médico assistente vai discutir com essa paciente, porque todo exame que a gente faz tem um risco de falso positivo, de aparecer algum nódulo que eventualmente vai ser necessário a biópsia. Então, a gente compartilha isso com a paciente, essa decisão. Agora, a partir dos 35 anos, ela já teria a recomendação de fazer a mamografia, se a mama for densa, complementar com a ultrassonografia das mamas também. Eu acho bem importante, né? Assim, a pessoa vai ser submetida, se tiver alguma coisa a gente já consegue investigar melhor, né? Para fazer um procedimento com segurança, né? Mas, assim, óbvio que não é obrigatório, né? Então, mas a gente sabe que eu acho que cada vez mais tem diagnóstico precoce, pacientes mais jovens, e pega exatamente essa população, né? Então... eu acredito que isso evita muito o estresse após a cirurgia, né? Porque, eventualmente, pode pegar alguma lesão durante a avaliação da peça cirúrgica. Então, às vezes faz uma mamoplastia, vai tirar uma parte ali da mama, levantar a mama. E aquela peça vai para análise e, às vezes, a gente se surpreende. Não é algo frequente, mas se a gente puder evitar, a recomendação é que a partir dos 35 anos se faça essa avaliação. Então, olha ali para a mulherada que vai ser submetida à cirurgia plástica, que é bastante no nosso meio. E outra perguntinha que as pessoas sempre fazem no consultório. Ai, doutora, mas eu fiz ultrassom
preciso fazer mesmo a mamografia, ou eu fiz a ressonância de mama, porque eventualmente a gente pediu, porque tinha indicação, aquela paciente. E as pessoas querem muito um substituto para mamografia, né? Então, ultrassom e ressonância, eles podem substituir esse exame de mamografia anual que a gente tem que fazer? A resposta bem objetiva é não. Eu entendo, assim, que muitas mulheres têm um desconforto em relação à mamografia, mas ela, principalmente em relação ao ultrassom, ele nunca vai substituir a mamografia, né? Então, eu recebo muitas pacientes que dizem, eu vou fazer ultrassom e se ele der alguma alteração, eu faço a mamografia. Mas isso não é pertinente, porque a mamografia ela é capaz de detectar as microcalcificações, que é um dos tipos de manifestação do câncer de mama mais precoce, o carcinoma in situ, que é o estágio mais inicial que a gente quer detectar. E o ultrassom não vai ter a acurácia para diagnosticar as microcalcificações. Então, eles são métodos de imagem diferentes, detectam coisas diferentes, então por isso a mamografia é o principal exame. E a ressonância? Porque daí as pessoas têm ideia, assim, que a ressonância é uma coisa mais sofisticada, né? E também as pessoas têm uma ideia errônea de que a ressonância dá radiação. Então, explica pra gente duas coisas. Como é que funciona a ressonância, né? Se ela emite mesmo uma radiação ou não. E se por ela ser um exame mais novo, né? Mais moderno, ela pode substituir a mamografia. Então, a ressonância, ela não utiliza radiação ionizante, né? Então, é feito o exame através de um campo magnético e através do alinhamento dos íons de hidrogênio ocorre a formação de imagem. Então, tanto a ressonância magnética quanto o ultrassom, eles não utilizam a radiação ionizante. É importante essa informação. E em relação à detecção, realmente a ressonância ela tem uma sensibilidade muito alta, né? Que chega aí a mais de 90% de sensibilidade. Porém, também no carcinoma in situ, em lesões que a gente chama mais indolentes, ou seja, aquelas que têm um crescimento mais lento, que são muito iniciais, existe sim o risco de a ressonância não detectar. E aí, quem vai detectar, o exame que vai detectar é a mamografia. Eu já tive alguns casos que quem olhou, assim, quem diagnosticou, né, foi realmente a mamografia. Ressonância normal, linda, plena. E daí a gente olha uma microcalcificação ali e a pessoa tem um tumor, normalmente é um tumor mais bonzinho, né, que a gente fala, mais indolente, que vai para uma cirurgia, não vai precisar talvez de tantos tratamentos, né? Perfeito. Então fica esse recadinho aqui para quem está nos assistindo, né, Aline, que a mamografia é o padrão ouro para quem quer detectar o câncer de mama precoce. A gente tem bons métodos, né, que auxiliam no diagnóstico, mas nenhum deles ainda substitui. É importante dizer também que a mamografia hoje ela já evoluiu, né? Então existe essa preocupação de trazer mais ergonomia para as mulheres, né? De ter compressões que sejam mais toleráveis em termos de dor. Então eu recebo muitas pacientes também que vêm fazer a primeira mamografia e elas chegam depois de ter feito a mamografia no ultrassom, surpreendidas porque o exame não doeu. Então, assim, também bem isso é um mesmo. pouco de mito que o exame dói muito, né? Lógico que a gente não pode descartar a sensibilidade que algumas pacientes têm, e aí existem estratégias para isso, e os aparelhos também desenvolveram, mas... É bem legal isso, porque essa semana mesmo eu atendi uma colega médica, imagina, médica, né, toda a informação que a gente tem, e ela tinha uma alteração suspeita no ultrassom, e eu falei, olha, tu vai ter que fazer a mamografia. Ela, mas eu não quero, porque eu não tenho 40 anos ainda, não vou fazer. Eu falei, olha só, tem que fazer. E ela, mas doido. Eu falei, para com essa bobagem, porque assim, é um pouco desconfortável, obviamente, uma compressão na mama, mas foi exatamente o que eu falei, os aparelhos melhoraram, né? Assim, eles estão mais suaves, né? Nesse aperto que dá na glândula mamária. Isso, e a compressão, pra gente ter ideia, aí ela dura 6 segundos, né? Ó, Então, rapidinho, nem sabia disso. Assim. Então vamos lá, contem 6 numa mama, 6 na outra, bem rapidinho. Então é bem importante essa informação. E outra pergunta que sempre chega no consultório, mas eu tenho silicone, não vai estourar essa compressão, né? Que é esse aperto das mamas. É capaz de romper a prótese de silicone? Não, também a força de compressão é programada no aparelho quando a mulher tem silicone, né? Então, assim, não tem esse risco de rotura.
Em casos eventuais, o que pode acontecer, dependendo do tipo de prótese, é da prótese rodar. Principalmente as próteses menos texturizadas, né? Que hoje em dia tem as nanotexturas, que elas são mais lisinhas. Então, elas escorregam, às vezes, até dormindo, né? Sim, então, às vezes a pessoa faz algum trauma, assim, bate e ela muda de lugar mesmo. E aí, mas tem que voltar no cirurgião plástico e ele faz a rotação, uma manobra de rotação no próprio consultório, sem a necessidade de cirurgia. Assim. E é raro, né? E elas perguntam outra coisa também com relação ao silicone, se ele não vai atrapalhar. Não é nem questão de romper. Elas têm essa ideia errônea de que, por ter um silicone, os exames de imagem, o ultrassom, a mamografia, não vão conseguir ver se tiver alguma lesão, que aquele silicone estaria tapando algum câncer de mama. E vamos desmistificar isso aí, explica para a mulherada. Na maioria dos casos, assim, o silicone não vai atrapalhar, né? A gente precisa fazer o exame com a qualidade adequada, ter muito cuidado na questão de posicionamento mamográfico para que a gente não perca o tecido mamário, né? E principalmente, assim, se o silicone for muito volumoso e comprimir muito o tecido, a gente pode ter alguma dificuldade, às vezes até para as biópsias, mas na maioria das vezes não, a gente não tem nenhum problema na detecção precoce do câncer de mama. Então, assim, quem quer botar silicone pode botar, é algo extremamente seguro. Assim, eu acho que a mamografia é o exame que mais gera controvérsias e o silicone é o procedimento estético que mais dá burburinho também. Porque as pessoas ficam achando que ele vai causar câncer de mama, ou que vai atrapalhar a detecção. Isso é um grande mito, né? Que causa câncer de mama. Não causa. Eu até brinco, meu Deus, é até um horror falar isso, porque a gente usa isso para resgatar a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama, né? Então, como que a gente botaria um silicone numa pessoa que teve câncer, se ele fosse um causador, né? Então, acho que a gente tem que... Esse podcast serve justamente para isso, né? Pra gente falar um pouquinho das outras coisas. Bom, e o transvaginal, né? O ultrassom transvaginal, para quem que ele realmente é recomendado? Para toda mulher? O ultrassom transvaginal não existe uma recomendação de rastreio, né, de anualmente fazer, mas ele é uma ferramenta muito importante para o diagnóstico de muitas doenças pélvicas, né? Então, a gente tem muitas mulheres com dor pélvica crônica, principalmente com endometriose, às vezes não diagnosticada, infertilidade, que é uma realidade hoje que tem aumentado, principalmente porque a gente, com o mundo moderno, acaba... engravidando mais tarde. Exatamente. E para detecção, assim, de cistos ovarianos, né, a irregularidade menstrual, alteração do fluxo menstrual, mas sempre com a indicação do ginecologista. Eu brinco assim, eu sempre explico isso no consultório, né? De rotina. A gente não precisa fazer igual a mamografia, né? A gente não vai diminuir mortalidade de nenhuma doença igual a gente faz com a mamografia. Mas é difícil, muito difícil, uma paciente que não tenha nenhuma alteração, assim, ao longo da vida e que não vá ser submetida a um transvaginal, né? Exato. Então, eventualmente, ela vai ter um sangramento irregular e a gente precisa ver se tem um pólipo. Muitas pacientes têm uma cólica que a gente precisa investigar se ela tem alguma causa ou se ela é uma dismenorreia primária. Às vezes, no exame físico, a gente vê que o útero está aumentado, está aderido. Então, assim, de rotina realmente não precisa, mas é difícil uma mulher que ao longo da sua vida não vai ter nenhuma queixa que faça a gente indicar. Na maioria das vezes a gente acaba fazendo, né? Até por ser uma tecnologia que não envolve a radiação, né? Então não tem risco, né? Não teria risco para a mulher, então acaba fazendo. Só é um pouquinho desconfortável, mas enfim, também não é um bicho de 7 cabeças. Também depende de como é a abordagem. Eu brinco que eu sempre explico para os pacientes e quando eu converso com elas explicando o que vai mostrar, a grande maioria quer fazer. Então eu acho que aí cabe aquela coisa de decisão compartilhada, sabe? Perfeito. De a gente não tem nenhum guideline recomendando de rotina. Mas a gente tem que explicar riscos-benefícios, né? E a paciente também tem que decidir um pouquinho sobre o que ela quer, né? A grande maioria quer, né? Quando a gente explica, ela fala, quero saber como é que tá meu útero, meu ovário, né? E daí, só lembrando que as pacientes com história familiar aí de câncer de ovário, talvez essa se beneficie mais, né? De fazer. Aí sim a gente faz o ultrassom transvaginal e com certeza faz toda uma investigação por trás disso, né? Assim, se tem alguma mutação genética, porque o câncer de ovário está associado a isso.
E assim, mas o ultrassom transvaginal, ele não é capaz de detectar precocemente como a mamografia é na mama, né? De reduzir mortalidade, mas sempre é uma ferramenta importante nessa avaliação, né? De cistos ovarianos, massas ovarianas. Isso vai nortear tanto a decisão terapêutica como o procedimento cirúrgico, se eventualmente for necessário. E falando um pouquinho desse transvaginal, outra dúvida, né? Que volta e meia a gente chega lá no consultório. Eu fiz um dia desses um podcast, para quem não assistiu, procura ali na nossa playlist, que foi de endometriose. Então, muitas pacientes têm queixas clássicas, né? Uma cólica importante, dor na relação sexual, dor evacuar, no exame físico com útero aderido. E daí a gente pede aquele ultrassom com preparo intestinal e vem focos de endometriose e muitas falam assim, poxa, mas o ultrassom nunca viu. Eu faço ultrassom todo ano e nunca detectou nenhum foco. Então, fala pra gente da diferença desses dois exames. Assim, o ultrassom transvaginal não é o melhor exame pra gente detectar endometriose, né? O ultrassom transvaginal, ele tem as limitações para a detecção de endometriose, porque geralmente os focos de endometriose profunda, a endometriose em si é uma lesão fora do útero, né? A presença de tecido do útero fora dele. Então, muitas vezes o ultrassom transvaginal, ele é direcionado para as patologias do útero, do ovário. E a endometriose, ela às vezes é sorrateira no diagnóstico, podem ter focos muito pequenos, precisa de um olhar de um especialista, é mais difícil de ser diagnosticado. Hoje já existe um movimento que chama Don't Miss the Cat, que é não perca o gato, que a gente diz que é onde fica principalmente a endometriose ali atrás do colo uterino. Então, a gente incentiva os novos radiologistas, as pessoas que fazem ultrassom transvaginal em radiologia, a olharem esses lugares onde é mais comum ter. Também avaliar as aderências, né, da pelve, que a endometriose causa essa perda de mobilidade ali dos órgãos pélvicos. Também seriam sinais indiretos no ultrassom transvaginal normal, mas mais difíceis de diagnosticar. Por isso é importante que quando a mulher tem queixa que a Rebeca falou ali, de dor pélvica crônica, dor na relação sexual, dor para evacuar, e outra importante, que às vezes ela não sente nenhuma dessas, mas tem infertilidade, a endometriose é uma das principais causas de infertilidade, que ela faça um mapeamento de endometriose com preparo intestinal, que vai ser um exame muito mais específico, detalhado, para avaliação desses focos. É muito interessante isso, porque a gente sabe que tem um percentual grande de mulheres, né, que tem um diagnóstico muito tardio, né, da doença, porque as queixas não são amplamente valorizadas, ou porque, enfim, estavam sendo tratadas com pílulas contraceptivas durante muito tempo, né? Daí a gente começa a tentar engravidar, esse processo é mais árduo, e daí a gente descobre, né? E acaba, às vezes, tendo um diagnóstico mais tardio, né, Rebeca? Até assim, tem uns estudos que mostram que o tempo entre o início dos exames e a descoberta pode chegar de 7 até 12 anos. É bastante, então, né? Isso é no mundo, né? Não é uma coisa só do Brasil. Não, né? No mundo, né? É um atraso global, assim, né? Porque é isso, né? A menina começa lá com 18 anos, às vezes já tem relação sexual, já tasca uma pílula, daí tá tratando, né? E mascara o sintoma, né? Sem tanta cólica, né? Daí quando para engravidar, aí descobre, às vezes, até um pouquinho mais mais avançada a lesão, né? Exato. E a ressonância de pelve, né? Quando que a gente tem alguma indicação, assim, que a gente precise ver? A ressonância a gente vai indicar nas lesões ovarianas que são suspeitas, né? Então, se a gente tiver algum cisto suspeito no ovário, alguma massa, um nódulo no ovário, a gente precisa fazer a ressonância magnética. E, às vezes, uma miomatose, muitos miomas grandes, assim, em que a gente não consegue ter uma penetração adequada do feixe de ultrassom para poder delimitar. Muito grande, assim. Isso, para poder delimitar e fazer toda a programação de tratamento para aquela paciente, a ressonância é necessária. Para avaliação em alguns casos da endometriose, para avaliação dos nervos, acometimento dos nervos pélvicos, acometimento de ureter, às vezes também em endometriomas grandes, que a gente também tem essa dificuldade no ultrassom, aí o próprio médico do ultrassom vai orientar a realização da ressonância magnética, mas ela sim tem um papel fundamental. É bem importante isso que tu falou do ovário também, porque também, né, as queixas que a gente vê, ou as dúvidas, né? Às vezes a paciente faz uma tomografia
E ela acha que, daí já viu meu ovário, meu útero, e daí às vezes tem alguma alteração na tomografia, eu falo, a gente vai ter que, né, confirmar com ultrassom transvaginal ou uma ressonância. A tomografia, que as pessoas têm essa ideia, né, que a tomografia é um baita exame para tudo. Para a parte ginecológica, ela não é um bom exame, né? Não. Para a parte ginecológica, a gente não consegue ter uma adequada definição anatômica ali das camadas do útero, a definição dos folículos ovarianos, de massas sólidas, para a gente poder determinar. Então, realmente, aí é ultrassom e ressonância magnética. Perfeito. E conta pra gente, assim, a gente tem visto aí muita coisa falando de inteligência artificial, né? Então, que eles vão substituir nós, médicos. Ela tem ajudado os radiologistas na detecção de mais doenças ou dúvidas diagnósticas, porque a gente sabe também, assim, que o ultrassom, por exemplo, é muito operador dependente, né, Aline? Depende muito quem faz. Isso. Então, como que a inteligência artificial tem caminhado aí junto com vocês? A inteligência artificial, eu acho que é o futuro promissor. Na verdade, já é o presente promissor, né? Dentro da radiologia e acredito que no mundo, né? Em todas as áreas. Na radiologia, ela já tem ajudado. Então, a gente utiliza uns modelos que a gente chama de aprendizado profundo, né? Então, a inteligência artificial, através de uma rede de dados, consegue ter um aprendizado profundo sobre, por exemplo, as doenças da mama. Então, são ferramentas que auxiliam o médico, aumentando a detecção precoce, fazendo com que também a nossa lista de trabalho seja priorizada. Então, ele faz uma triagem inicial nos exames. Que legal! Uhum. Então, por exemplo, para grandes rastreamentos populacionais, em que a lista de exames, por exemplo, é 2.000 exames, e aí não tem... a gente precisa dar prioridade para quem precisa. A inteligência artificial hoje já consegue selecionar os casos que estão alterados para essa avaliação médica. E aí ela vem como uma ferramenta que auxilia bastante o médico, né, e toda a estrutura ali de rastreamento e diagnóstico precoce. Hoje já tem estudos mostrando que a gente teve uma redução também nos carcinomas de intervalo. E para quem não sabe o que é... Explica isso, que também é outra dúvida que as pessoas chegam. Eu adoro, né? Porque aqui a gente tira as dúvidas que as pacientes trazem do consultório, além de eu aprender um monte, né? Que as pacientes falam, doutora, como que pode esse câncer ter surgido se eu faço minha mamografia todo ano certinho? Então, explica um pouquinho o que é câncer de intervalo. Então, câncer de intervalo é aquele câncer que vai surgir entre 2 exames de rastreamento realizados na data regular. O que acontece com esse tipo de câncer? Primeiro que ele é muito raro, né? Então, assim, não é para ninguém ficar super preocupado com isso. Mas geralmente são tumores mais agressivos e frequentemente se manifestam com queixa clínica, principalmente queixa de palpação, e então ele surgiu nesse intervalo. Então, a gente com os exames, né, e por isso hoje a gente utiliza várias ferramentas, por exemplo, por isso que a gente fala, em mamadência eu vou complementar com ultrassom, porque eu vou reduzir essa taxa de carcinoma de intervalo, eu vou aumentar a acurácia, ou seja, eu vou aumentar a possibilidade do diagnóstico precoce quando a gente utiliza várias ferramentas. E a inteligência artificial vem para isso também. Então, com isso, a gente consegue reduzir a taxa de carcinoma de intervalo. Assim como a gente começou a diminuir a taxa de câncer oculto, né? Que é aquele câncer que só aparecia nos gânglios, né? E não aparecia nada na mama. Hoje em dia, é difícil a gente ter um câncer oculto. E, bom, a gente falou da mamografia, falou do ultrassom, de mama, da ressonância, da parte ginecológica, né? Qual outro exame, assim, que tu acha que é fundamental uma mulher que quer manter a sua rotina de saúde em dias, assim, né? Os seus exames preventivos para detectar qualquer alteração precoce que tu acha que ela deva fazer? Bom, o principal é a mamografia, porque o câncer de mama é o mais frequente. Aí a gente vem em pensar qual é o segundo câncer mais frequente na mulher, é o câncer de intestino, né? Então, assim, na minha opinião, a mulher, ela não pode deixar de fazer 2 exames. A mamografia, logicamente, na data adequada, né? A partir dos 40 anos, não vai começar com 20 anos a fazer. E a colonoscopia, ela tem que começar ali com os 45 anos, que hoje é a recomendação de rastreio, né? E tu falou dessa coisa dos exames que tu acha que não pode fazer, mas tem exames assim que a gente vê que a gente pede também, né? Densitometria óssea, ultrassom de tireoide. Tu acha que toda mulher tem que fazer? Quem que tem que fazer esses 2 exames? A densitometria óssea, ela é indicada para as mulheres na
menopausa e na pós-menopausa, principalmente. Porque essas mulheres, quando a gente começa a ter uma redução da taxa hormonal, a gente muda a nossa composição de massa óssea, aumentando o risco de ter osteopenia e osteoporose. E aí, quanto mais precocemente você também diagnosticar, você vai fazer a programação terapêutica. Então, ali, a partir dos 40 anos, a densitometria é importante. Outro exame que vem ganhando força é a densitometria de corpo total. Né? Então, a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco para vários cânceres e para outras doenças cardiovasculares, que também estão aí entre as principais patologias, né? E quando você avalia a densitometria de corpo total, você vai avaliar a composição corporal. Então, às vezes é aquele pessoal que fala, eu sou uma falsa magra. Esse exame entrega, né? Esse exame entrega, é verdade. Aí você vai avaliar o quanto que tem de gordura, quanto que tem de massa muscular. E é bom que dá para fazer junto com a densitometria óssea, né? O mesmo aparelhinho, né? Isso, perfeito. Então, eu acho que facilita aí a vida da mulherada que a gente tem que fazer esses exames, né, nessa vida tribulada, corrida, então eu acho que ajuda, né? E o que mais, assim, o que tu acha que vai vir, assim, no futuro para radiologia? A gente vê falar bastante da mamografia contrastada, tem alguma tecnologia que talvez que a gente não tenha aqui no Brasil e tenha em outros lugares e que é muito boa? Ou a gente está bem completo nesse sentido? A gente está bem completo, na verdade. E, assim, a mamografia contrastada, como você falou, é uma tecnologia promissora, aliada à ressonância abreviada, né? Que é uma ressonância onde a gente consegue fazer um protocolo com o exame com uma duração bem curta, assim, e utilizaria também para rastreamento. Esses exames, diferentemente da mamografia e do ultrassom, eles são exames que utilizam o contraste, então eles têm uma detecção, uma taxa de detecção ainda mais precoce, e mais eles também aumentam um pouco a taxa de falso positivo, então, aumentando o número de biópsias. Mas eu acredito que com as tecnologias de inteligência artificial que a gente tem hoje, mais as tecnologias de imagem, e a gente conseguindo aliar esses dados, a gente consegue reduzir essa taxa de falso positivo. Além disso, a gente consegue integrar dados de genômica e os dados clínicos do paciente. E aí, para isso, a gente chega na tecnologia que a gente chama em imagem de radiômica e radiogenômica, onde a integração desses dados fornece uma acurácia para o diagnóstico, né? Ou seja, uma precisão para o diagnóstico muito maior. Então, a gente consegue trazer para essa paciente menos dúvida em relação ao exame, mais precisão e um diagnóstico mais precoce. Isso é bem legal, né? Porque a gente começa a personalizar a medicina, né? Uma pena que eu acho que vai ser difícil chegar para todos, mas a gente consegue olhar aquele ser individual, né? Talvez nem todas as mulheres precisam fazer exames com tantas frequências, né? A gente vai começar a descobrir quem tem mais, menos risco, né? Sabe que, assim, a inteligência artificial hoje já está utilizando esses dados, né? Então, a gente consegue avaliar a partir das características de imagem, por exemplo, a paciente que tem uma mama mais densa, a paciente que tem um realce de fundo maior na ressonância, e através de diversos dados, esses dados integrados, a gente consegue prever individualmente para aquela paciente qual o risco dela ter câncer de mama em curto prazo, médio prazo e longo prazo. E a partir disso, a gente vai criar as nossas estratégias aí para rastrear aquelas que precisam, né? Então, aí a gente dá equivalência nos exames, né? Dá mais para aquelas que precisam mais e menos para aquelas que precisam menos, dá o necessário para cada uma. Vai ser sensacional, né? A inteligência artificial ajudando a nossa saúde, né? Bom, e a mulher que deseja gestar, né? Então, a pessoa tá lá, resolveu que tá na hora, né? De que quer iniciar a sua constituição, a sua prole. Ela tem que fazer algum exame de imagem antes de programar essa gestação? Não existe um protocolo específico, né? Tudo vai depender também da faixa etária dela. Mas, no geral, a gente pede ultrassom transvaginal para ver se tem alguma malformação naquele útero que possa predispor ao abortamento, né? Se tem, eventualmente, algum pólipo que possa prejudicar ali na implantação do embrião. Então, aí a gente faz ultrassom transvaginal e a gente faz o exame de mama se ela tiver
antes dos 40, né? Se ela tiver um risco aumentado. Então, por isso é importante essa avaliação do ginecologista para individualizar a indicação desses exames, né? E não gerar também ali exames a mais, acabando o Mas com eu estresse confesso da que eu paciente. fico nervosa quando a mulher tem 40 a mais e deseja engravidar e ninguém pediu uma mamografia antes de ela começar a engravidar, né? Porque daí a gente às vezes vê casos que são ruins, né? Que a gente descobre coisas durante a gravidez. Perfeito. Né? A partir dos 40 anos não tem como, né? E às vezes ali, assim, quando tá muito próximo dos 40 anos, que a gente sabe que aquela mulher vai ficar mais tempo amamentando, né? Às vezes não tem nem tempo para ir na clínica naquele primeiro ano. Exatamente. Aí você antecipa um pouco, né? Vai individualizar e vai antecipar um pouco a realização desses exames. Não, muito legal que a gente está falando aqui de exames preventivos, né? E muitas das coisas que a gente tem falado aqui, endometriose, colonoscopia, né? Saúde intestinal, infertilidade, osteoporose, tudo isso a gente já tem vídeo gravados aqui com especialistas. Então, olha aí para quem não assistiu, compartilha, tira as dúvidas. E daí, falando ainda desse período gestacional, né? Outras dúvidas que as pacientes chegam, doutor, eu quero ver como está a minha fertilidade, né? Qual o artifício que a gente tem aí de imagem para avaliar se essa paciente está com seu período fértil, né, adequado para a idade ou não. Então, por imagem, a gente vai ter a contagem de folículos antrais, né? O que é isso? A gente vai estimar a fertilidade daquela mulher, a reserva ovariana. No terceiro dia do ciclo menstrual, ela faz um ultrassom e a gente faz a contagem. A gente vai avaliar também a saúde daquele endométrio, né? Se eventualmente tiver um histórico de abortamento, alteração de ciclo menstrual, alteração no fluxo, ver se tem alguma suspeita de ter alguma aderência naquela cavidade, sinéquias, também o ultrassom pode trazer essa informação. E o que é importante dizer, né? A infertilidade, ela é considerada quando a mulher fica um ano sem engravidar. Sem engravidar. Tentando, porque às vezes elas não estão tentando adequadamente. É verdade que às vezes, né, um ano tentando, mas sei lá, 6 meses estava fora, longe do marido, né? Mas a partir dos 35 anos a gente antecipa um pouco para 6 meses. Então, isso é importante também, né? Então, passou de 6 meses após 35 anos, já tem que fazer os exames. E aí, a gente, quando vai para questão de diagnóstico de infertilidade, aí a gente tem uma gama de ferramentas, né? Então, vai ser feita a avaliação hormonal, vai ser feita a avaliação da permeabilidade das trompas, né? Ver se não tem nenhuma obstrução das trompas. Faz esse exame também? Faz a também. Esterossalpingo? Faz também. A gente aqui gosta de ver a mulher como um todo, por isso que a gente traz essa gama de exames, né? A gente não quer olhar só para um órgão, né? A gente entende a mulher assim como a saúde completa e quer dar toda essa assistência. Então, eu faço também a esterossalpingo. Que dizem que é meio chatinho, né? Não. Não. Eu acho bem engraçado. Vou contar uma história aqui no podcast para não ficar só esse papo médico, mas eu tentando engravidar, né? Já tinha liberado. Eu pensei assim, acho que eu vou fazer a contagem dos meus folículos. Liguei para a Aline me encaixa, porque vida de médico é assim, né? A gente nunca marca os exames adequadamente. Nem apareceu. E daí nunca apareci. Daí um dia eu botei lá que eu tava grávida. Ela falou assim, eu imaginei porque tu não apareceu. Então, assim, foi importante, só pensar em fazer o exame. Foi só pensar em fazer que a gravidez veio, né? A gente falou dessa importância de fazer esse exame no terceiro dia do ciclo. E eu não posso deixar de perguntar isso aqui. E eu quase ia me esquecer. Tem um momento ideal para a gente fazer os nossos exames de mama e o transvaginal? Porque sempre dá confusão nisso, né? Qual que é o momento ideal para uma mulher ir na clínica de radiologia fazer os seus exames preventivos? A gente não limita, né, a data da realização dos exames em geral, porque a gente às vezes sabe que é difícil conciliar a agenda, mas principalmente em exames diagnósticos, o ideal, ou para aquela mulher que tem, por exemplo, a mama muito sensível, é que a gente faça na primeira fase do ciclo menstrual, entre o 5º e o 12º dia do ciclo. Sempre lembrando que o primeiro dia é o primeiro dia que desce a menstruação, é bom reforçar. Né? Mas entre o 5º e o 12º dia do ciclo, que é a primeira fase do ciclo menstrual que a gente fala, é quando a mama está menos proliferada e que a gente vai ter maior sensibilidade desses exames, menor realce de fundo na ressonância. Realce de fundo é uma coisa que pode atrapalhar ali na detecção. Então, entre o 5º e o 12º dia é o melhor. Ótimo. Então, anotem essa dica aí, porque eu, né, como uma solicitadora de exames, acabo esquecendo muitas vezes. É uma falha nossa. Tem que botar num carimbo.
né? Tem que botar num carimbo. É que a gente hoje em dia nem carimbo usa mais, né? Mas tem que deixar realmente setado o que tem que ser feito nesse período, né? Então, do 5º ao 10º dia, lembrando que o primeiro dia é o dia que desce, é assim que a gente conta, para quem não sabe como calcula o ciclo, né? E precisa suspender algum remédio para fazer esses exames? Não tem necessidade de suspensão de medicação. A única coisa é quando vai fazer as biópsias, né? Que a gente sempre pergunta de anticoagulante. E aí, sim, pode ser necessária a suspensão. Fala um pouquinho da biópsia, né? Não tem como a gente não falar, porque a Aline é uma grande biopsiadora, assim, né? Ela faz biópsia muito bem. Isso também, assim, para quem não sabe, né? Esses exames têm um olhar muito técnico, né, Aline? Então, quem faz o laudo, quem faz a biópsia, tudo isso importa, né? Tudo. E às vezes a pessoa na correria faz em qualquer lugar e isso realmente impacta depois nos nossos resultados. A biópsia é o exame que exige mais comprometimento técnico, né? Porque vai desde quando você recebe a paciente que está muito ansiosa, então você precisa manejar clinicamente aquela situação, até a responsabilidade com o resultado daquela biópsia. E o que isso quer dizer? Eu preciso garantir para aquela paciente que eu tenho uma amostragem, ou seja, quando eu faço uma biópsia, eu tiro um pedacinho daquele tecido. Isso se chama amostragem. Eu tenho uma amostragem representativa para o diagnóstico daquela paciente, né? Então, se a agulha de biópsia tangenciar a lesão, eu não vou dar o diagnóstico preciso, né? Então, aí daqui a pouco pode se manifestar alguma doença inesperada. E esse é o medo grande das pessoas, assim, quando a gente pede biópsia, eu sempre explico, né, que vai uma anestesia local, eu brinco, um dia desse eu brinquei, a paciente até era dentista, eu falei, uma anestesia igual de dentista, aquela que arde um pouquinho, mas não é um exame extremamente desconfortável, né, eu acho importante a gente ressaltar isso aqui, porque as pessoas têm muito medo, né, quando a gente vai fazer a biópsia de mama. Eu penso que o desconforto maior é o desconforto psicológico. Do resultado, do medo, né? Do resultado e do procedimento, porque é o medo do novo, sabe? Então, primeiro que ela já está frente a alguma suspeita, né? Mesmo que seja mínima, às vezes a gente explica que nem toda indicação de biópsia quer dizer que o aspecto de imagem é de câncer de mama, né? Então, às vezes a gente vai pensar ali, a gente já pensa por exemplo, o papiloma. Pode ser uma dessas lesões que a gente falou, pré-cancerígenas ou lesões de risco, que a gente vai acompanhar depois, né? Mas a gente precisa ter um diagnóstico daquela lesão, né? Então, eu preciso indicar biópsia e não necessariamente ela vai ter câncer de mama. Eu posso estar vendo. Então, trazer essa tranquilidade para o paciente, eu acho que ameniza muito a realização ali da biópsia e a ansiedade em relação a isso. O procedimento em si é um procedimento tranquilo, né? A gente faz uma anestesia bem cautelosa, utiliza agulhas mais finas para iniciar ali o anestésico, a paciente fica acordada, sempre conversando com o médico, trazendo. A gente vai atender a demanda de cada paciente. Então, inclusive, semana passada, teve uma que pediu uma música específica durante a biópsia. A gente faz isso, sabia? A gente não, mas mais o meu marido. Ele pergunta para a paciente qual a música que ela gosta e coloca no centro cirúrgico para dar uma amenizada, né? Deu uma amenizada, com certeza. E a gente atendeu, por que não, sabe? A gente, né, se vai trazer mais conforto para a paciente num momento, né, de extrema sensibilidade, em que ela está muito fragilizada com aquele procedimento, e a gente entende esse contexto, o que a gente pode fazer é acolher aquela paciente e utilizar a melhor técnica para realizar aquele procedimento e dar o diagnóstico preciso e adequado, porque eu também já atendi, era uma paciente, assim, acho que ela tinha uns 17 anos. E ela não tinha conseguido fazer a biópsia em outro lugar e precisava de um diagnóstico, né? Era um nódulo que estava crescendo muito na mama, apesar de não parecer ser câncer, mas era uma indicação de... Não, e tem doenças que a gente precisa saber, né? Às vezes tem um linfoma na mama, alguma coisa diferente, né? Precisava biopsiar essa paciente, ela não conseguiu. Então, a gente ali esse acolhimento faz tanta diferença. Eu lembro até hoje, ela tinha um cavalo, chamava Kyla. E ela vai saber, então. Se ela estiver ouvindo a gente, ela vai saber. E aí eu falei assim, mas e se fosse na Kyla, né? Tu não ia querer, né, ver o que era, que a tua mãe tá aqui contigo. Então, assim, essa abordagem
direcionada para paciente, eu acho que mostra o nosso envolvimento em querer ajudar e isso acaba amenizando muito Isso, o desconforto, que no fim, o procedimento em si, né, não é um bicho de 7 cabeças, como eu brinco. Eu brinco, né, a mulher é um bicho esquisito, que a gente tem medo de fazer mamografia, mas faz botox, preenchimento, um monte de agulhas. Às vezes eu fico vendo o Instagram de dermatologista, eu penso, gente, como é que as pessoas têm coragem? Agulhamento, parece assim, Os vasinhos da perna. Não, olha, eu sou uma medrosa, assim, por natureza. Mas essas coisas eu já não tenho medo, mas as estéticas eu tenho um pouco. Bom, a gente tá chegando quase ao nosso fim, assim, então eu queria que tu falasse, assim, primeiro uma mensagem, assim, que tu queria deixar para as mulheres, porque o nosso público-alvo, né, Aline, meu, teu, obviamente sempre tem um homem aqui que assiste. Eu acho legal quando o parceiro que se interessa, assim, sabe? Às vezes vai um homem na consulta, ela quer fazer, não sei o quê. Deixa uma mensagem, assim, o que tu acha, assim, que as mulheres têm que saber, ser orientadas em relação aos exames preventivos? Bom, a gente esclareceu aqui sobre todos os exames que é necessário fazer, né? O que eu acho importante é que a gente se organize para fazer. Porque a mulher com uma rotina tão apertada, eu tenho uma rotina super apertada, a Rebeca tem, eu sei que vocês que estão nos assistindo também têm. Então, às vezes tem filho, tem o marido, a casa para dar conta do trabalho. Hoje em dia não tem quem tem uma rotina tranquila, né? É muito difícil, né? Mas cuidar da saúde é o mais importante, é o centro para você conseguir cuidar dos outros e dar conta de toda essa jornada que não é fácil. Então, colocar na agenda a data do exame de rotina, da consulta de rotina, do seu exame clínico e depois do exame de imagem que você vai ter que fazer, é fundamental para a programação do seu ano. Então, eu sempre recomendo assim que no final do ano, que é aquele momento em que a gente pensa a agenda anual, é o ideal para a gente já programar. Bota lá, né? Então, março eu vou fazer os exames, né? Eu vou dar outra sugestão. Eu prefiro que comece o ano fazendo os exames e não termine o ano. Porque quando a gente tem um diagnóstico ruim, é tão ruim ainda naquela época de final de ano, né? Eu sempre falo assim, não faz nem perto do aniversário. Isso, que boa dica. Vamos lá. Não pode fazer perto do aniversário. Nem do Natal, né? Nem das férias. E é engraçado porque a nossa campanha é em outubro, né? Então, a grande maioria das mulheres lembra. Em outubro não fiz meus exames. E daí a gente tem o resultado ali final de outubro, novembro. Aí até organizar a casa dezembro. Eu também confesso que eu não acho bom. Eu fiz meus exames no começo desse ano. E vou deixar uma dica, né? Normalmente os colegas já deixam os exames pedidos para o próximo. Então já sai de agenda. Eu fiz isso. Eu tenho um nódulo que eu tenho que acompanhar. Eu saí da clínica, já deixei agendado, né? Acho que facilita a nossa programação. Com certeza. E serve de recado para as grandes empresas também, né? As empresas todas deveriam ter calendário, né? Um calendário anual. E assim, uma liberação, sabe? Assim, então 2 vezes por ano vocês têm 2 tardes livres para ir no médico, fazer os exames, porque, né, não gera tanto desconforto. Né? Verdade. E eu acho que é um comprometimento, uma responsabilidade social das grandes empresas, sabe? Liberar, porque também para a pessoa fazer nas férias, né? Férias é momento de curtir, de descansar. Então, assim, fica a dica aí para os grandes empresários e grandes empresárias de deixar 2 tardes, 2 manhãs para as pacientes fazerem os seus exames, né? Isso aí, doutora Rebeca. Eu acho que isso é fundamental. A mulher ter esse tempo para ela, né? Claro. Porque isso vai diminuir a ansiedade, melhorar a produtividade, se ela sabe que ela está em dia com Exatamente. Bom, deixa o teu contato aí, onde as pessoas podem te achar, tanto o local de trabalho, eu sei que eu falei no comecinho, mas pode ter gente que não captou a mensagem, então onde que tu faz os teus exames e se tu tem alguma rede social para as pessoas leigas te seguirem. Bom, eu sou médica radiologista na Clínica Imagem, Hospital Bahia Sul, aqui em Florianópolis. O meu Instagram é Aline Patrícia Bianchini. E no link da bio tem o contato para o agendamento dos exames comigo. Vai ser um prazer legal. atender Dá para vocês. pedir para agendar contigo? Dá para pedir. Então eu recomendo, tá? Bom, acho que a gente está chegando, né, no fim do nosso bate-papo. Passa rápido a hora, né? A gente podia ficar horas aqui conversando. A Aline é uma grande parceira minha, quem é minha paciente sabe, já fez exame com ela com certeza em algum momento. É uma profissional brilhante, muito estudiosa, obrigada. Então muito obrigada por estar aqui comigo. E vou deixar aqui então um pedido para vocês, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com outras mulheres, ajude a disseminar informação de qualidade, porque a gente sabe, né, que na internet a gente tem todos os tipos de informação. Pode deixar aqui o seu comentário, sua dúvida, que a gente vai responder. E vamos, então, focar na saúde feminina. Até breve!